nome do livro, fala exatamente algo que difere muito dos nossos eventos realizados hoje em comemoração no dia em que foi a Páscoa ontem. Na realidade, há uma grande complexidade sobre as mudanças que as pessoas fazem na questão contextualizada da Bíblia Sagrada. No dia do nascimento de Jesus, o símbolo é um velhinho que dá presente para as crianças. Na Páscoa, um coelho que bota ovo de chocolate. Puxa vida! Então são questões que nós precisamos analisar se nós estamos fazendo algo desinteressante para que Deus possa nos reconhecer e parar e refletir que em João do capítulo 4, aquela mulher samaritana, ela fez uma pergunta para Jesus e disse: onde é o lugar de adoração? Então, talvez a pergunta deve soar novamente: Senhor, como vamos adorar e agradecer a Ti sobre o dia que foi comemorado o natalínio, que é o dia do seu nascimento, que ficou para 25 de dezembro, embora Jesus já não deixou essa data, a Bíblia não faz menção dessa data, por exatamente não ficar um dia de idolatria, como estão fazendo. Mesmo sem deixar, fizeram, né? Imagine se nós tivéssemos a data do nascimento de Jesus. Como seria comemorado esse dia? Né? Então, é interessante nós entendermos que também para Israel foi mudado o calendário no dia a qual eles decapitaram o cordeiro, imolaram o cordeiro e fizeram ele para comer, como um êxito, uma libertação, e que agora a morte estava passando, e que todos os primogênitos daqueles que resistiram à saída de Israel do Egito, todos os primogênitos seriam cobrados agora. Os juízos de Deus, eles são magníficos. Não pense num Deus de amor e de misericórdia, simplesmente com esse atributo só. Não. Deus também é fogo consumidor. E Deus deu ao tempo para Faraó decidir e tomar uma decisão sábia sobre libertar o povo pacificamente. Mas ele endureceu. Como eles tinham 10 deuses que os protegiam, 10 pragas foram lançadas em cima dos seus deuses, para provar que os seus deuses não teriam capacidade de se defender de Deus, na exigência em que ele fazia que libertasse aquele povo por 430 anos, e que dentro de um processo muito rigoroso, o rei do Egito decidiu que os filhos homens que nascessem, as parteiras deveriam lançar no Nilo, que o crocodilo era um deus para eles também. Embora o deus que eles mais qualificavam era o deus Ra. Então, dentro desse processo, nós queremos trazer uma palavra aqui para o nosso entendimento. Porque se colocar um velhinho no dia do nascimento de Jesus e coloca um chocolate na Páscoa, o que isso tem a ver com a fé que eu professo, pastor? O que isso tem a ver com a fé que nós professamos? Isso chama negligenciar. Fazer algo que eu não tenho entendimento do que é que está ocorrendo, o que está acontecendo e por que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo porque me ensinaram, porque é tradição, porque mandaram, porque vem de uma crença filosófica, religiosa, enfim. Você pode estar sendo levado, como Jesus disse, um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. Ou então fazermos a pergunta que a mulher fez: Senhor, onde é o lugar de adoração e como devemos te adorar? Aí ele disse: mulher, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito é em todo lugar que eu estou adorando a Deus. E em verdade é vivendo o seu evangelho e praticando aquilo que ele ensinou. Então tem muita diferença do que talvez nós estamos fazendo dentro de processos canônicos bíblicos e que poderíamos estar fazendo corretamente, poderíamos estar comemorando com a família tudo legalmente, embasado na própria Escritura, e nós estamos fazendo porque pessoas nos explicaram, nos ensinaram, tradições vieram e as coisas foram se encaixando. Por exemplo, o calendário judaico, ele tem uma compostura a qual os meses estão no lugar certo. Nosso calendário, por exemplo, vem de uma tradição religiosa e ele está descontextualizado. Dezembro, mês 10, como pode o mês 10 ser para nós o mês 12? O que finda o ano, sendo que ele é o mês 10.
O outubro está no lugar errado, mês 8. Novembro, mês 9. Então veja bem, será que... Agora, isso, a questão religiosa, ela não interfere na minha vida. Eu estou seguindo o processo do calendário, estou seguindo o processo da vida, e não estou fazendo menção dessa questão de dias e dias. Como disse Paulo, alguns fazem menção de dias e dias, nós fazemos menção do nome do Senhor. E aí segue-se por diante. Bom, então eu quero trazer uma palavra para você sem ferir o seu conceito religioso, mas também não posso lhe afirmar que não deixarei claro sobre o conceito a qual a Páscoa tem o seu significado. Isso eu não posso mudar, isso não posso burlar essa verdade, porque o próprio Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então o meu intuito é deixar você uma verdade a qual ela possa satisfazer os nossos desígnios de conhecimento da verdade. Bom, primeiro eu quero que você entenda que Deus, ele tem um propósito muito grande com o seu povo. E quando nós paramos e olhamos, por exemplo, na criação, quando Deus ele criou o homem, no capítulo 1, versículo 26, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Eu te faço uma pergunta, você tem condição de dominar algum tipo dessa questão de semelhança que é a qual o Senhor deixou? Dominar os peixes, dominar as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, você tem algum domínio sobre a terra? Sobre todo réptil que se move a terra, você tem algum controle sobre isso? Pelo contrário, o sistema bio está altamente degradado, está tudo destruído. Os animais, eles não estão sob o nosso controle. Os peixes não estão sob o nosso controle. Eu estava vendo uma estatística aí de um rio aqui perto do nosso aqui, que as pessoas elas vão para lá e pescam mesmo na Piracema. E o que elas estão fazendo? Para poder, pensando na questão da desova dos peixes, né, das fêmeas, estão pegando os machos. E agora está faltando machos para o cruzamento. Olha o desastre biológico. Quando o Senhor diz que nós teríamos o domínio sobre os peixes. O que seria isso, pastor? Seria exatamente nós termos um controle na nossa cadeia gastronômica sobre os peixes e nós não faríamos proeza, loucura. Bom, então quando o Senhor disse aqui, ele marcou uma conferência, ele fez uma conferência. Deus ele chamou Jesus, chamou o Espírito Santo, fez uma conferência na Trindade e disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então já de imediato, eu creio que o Espírito Santo de Deus disse, mas fazer uma imagem do homem semelhança de nós da Trindade? Não seria isso perigoso? Porque eu teria que dar ao homem o livre-arbítrio, porque os anjos têm o livre-arbítrio. Talvez Deus interpelou e disse, mas os anjos não foram feitos de imagem e semelhança de Deus. Eles são anjos, são seres angelicais, não têm vida eterna, têm livre-arbítrio, mas não têm um corpo materializado. E nós teríamos um corpo que traria essas marcas do próprio divino sobre nós. Então, o Espírito Santo disse, olha, é meio complicado fazer um ser humano. E se ele resolver te abandonar, virar as costas para você? E de repente Jesus, então, acho que ele diz bem claro, isso é uma coisa muito complexa. Porque afinal de contas, o homem com livre-arbítrio, ele pode escolher seguir o seu caminho. Deus disse, é razoável. Porém, Jesus toma a palavra novamente e diz, não, se eles se desprezarem, desistir dos seus conselhos e de seus ensinamentos, eu vou até lá e os trarei de volta para que eles te adorem e te reconheçam como o Senhor que quer o bem, o melhor de cada ser humano. Então esse é um texto que parece que nós não estamos vivendo ele hoje. Se colocar um velho no lugar do nascimento de Jesus, para comemorarmos o Natal, precisa ter esse velho, muitas luzes, muitas festas, muitas bebedeiras, muita comidaria. Parece que o nascimento de Jesus ele foi totalmente diferente. A Páscoa, então, nem se fala. Eu estava olhando aí comércios, né, afora por aí, eu estive fazendo uma viagem. Chocolate nessa semana entra em alta, preço sobe, vira aquela anarquia, né? Será que é isso que é Páscoa mesmo?
Aí levamos esse ovo ou levamos esse chocolate para receber uma oração, uma bênção, uma dádiva. Isso tem o apoio de Deus, essa oração que é feita sobre esse chocolate, ela tem efeito, ela tem poder. Quando que o que eles levavam para sacrificar era um cordeiro. Aí você talvez diga para mim, mas Jesus já foi sacrificado no lugar desse cordeiro. Bom, então a Páscoa tem que ser celebrada de uma outra dimensão. A Páscoa, então, ela tem que ser celebrada de uma forma mais clara, mais real, que represente o mesmo processo. E o que traz muito aqui a nós, e que devemos pensar é o seguinte, ele deixou claro, Moisés, ele deixou claro que eles deveriam comer essa Páscoa com as roupas vestidas que eles iriam sair do Egito. Porque, afinal de contas, a última praga estava para cair. Seria exatamente a praga da mortandade de todos os primogênitos. Todas as 9 resistências que o Senhor deu oportunidade para que o grande faraó, que segundo a arqueologia atribui-se ao Ramsés, né? Era chamado assim. Então deu a graça de, entre as 9 pestes que caíram e pragas que caíram, deu a ele a graça de esperar. Deu a ele a graça de esperar. E deu a ele também o sintoma de dizer, não, está liberado, pode levar esse povo embora, pode ir embora, vai para o deserto. Chegou um momento que ele disse, olha, eu deixo vocês ir até o deserto, fazer o sacrifício de vocês e voltem para o trabalho. O grande faraó deu essa opção. Mas o Senhor não queria isso, queria colocar eles na terra a qual ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Uma terra que manava leite e mel. Dentro desse processo, nós entendemos claramente que eles deveriam comer com a roupa já no corpo para sair de viagem, com os calçados nos pés, né, as sandálias, né, os sapatos nos pés, o cajado na mão, o bordão que apoiavam quando às vezes cansado, e disse, vocês vão comer apressadamente. É uma característica de um bom ensino sobre o que nós estamos vivendo hoje, sobre a questão da pressa das nossas realizações. Moisés, então, ele fala sobre a preparação da Páscoa e era para comer uma refeição às pressas. Isso quer dizer que não era para ficar discutindo sobre a dimensão do paladar. Não estava em jogo a questão dos condimentos que seriam usados para poder dar o paladar adequado a qual nós afeiçoamos. Não, não era isso. Não. O negócio era comer, porque eles comendo, eles estavam deixando claro que o Cordeiro que liberta, que é Jesus, ele vai nos libertar. Este mal não chegará na nossa tenda, como diz no Salmo 91. Então aqui um senso de urgência para que nós não possamos ficar procrastinando. O que tem pessoas procrastinando dentro de uma crença, dentro de uma fé. Delongando, deixando o batismo para um tempo, deixando as decisões de obedecer os mandamentos, vive uma vida dupla. Dentro da igreja tem um caráter, uma personalidade, fora tem outro tipo de personalidade. O Senhor exigia desse povo agora uma dimensão de não procrastinar. Eles deveriam tomar uma decisão sem muita demora, sem muita delonga. Era a coisa rápida, mas estamos vendo hoje o pessoal procrastinando, delongando, demorando. Não tomam as decisões cabíveis. Mas os prazeres, o estômago cheio, as festas, essa questão, o povo toma uma decisão rápida sobre isso. E arruma condições, aonde não tem. Então Deus deixou prontos para certos. Deus está determinando que eles não deveriam pegar alguma coisa tranquilo. Não, vocês agora, vocês vão ser expulsos do Egito. Agora não vai simplesmente deixar vocês expulsar. E ainda vai dar ouro, vai dar muita riqueza para vocês irem embora. Agora dessa vez será tudo diferente. Muitas das vezes as consequências para as nossas respostas, elas são trágicas. Principalmente quando nós demoramos em dar a resposta daquilo que faz menção às coisas sagradas, às coisas de Deus.
Quanto nós ficamos procrastinando sobre as coisas lógicas de Deus. Mas se falar para você que vai te dar um brinquedinho, se falar para você que você está a caminho de ter uma vida bigâmica, você ter os seus prazeres momentâneos, você tem pressa de tomar decisões e quer agilidade para fazer essas coisas. Mas concernente às coisas de Deus, há uma certa demora. Em certo sentido, dentro dessa pressão, a verdade é que hoje as pessoas elas estão demorando, estão delongando para poder buscar a Deus. Não há uma busca concreta de Deus, né? Mas os prazeres, a minha felicidade, a minha riqueza, os meus bens, o meu patrimônio, as minhas coisas, nós temos uma rapidez imensa em lutar sobre isso. Você tem uma semana toda para trabalhar e você procura ouvir uma mensagem da palavra de Deus uma vez no mês, porque tem a ceia, né, onde você vai participar, onde diz na palavra latina comungar, né? Você vai comungar. Então, dentro desse processo, eu não sei como é que está a nossa vida de fé. Deus, ele está chamando pecadores para si. Deus, ele quer que nós procuremos. Não em alguns momentos, no futuro, distante, mas ele quer que você procure agora. Ele quer que você esteja pronto para adorar ele agora. Se cremos que Deus, ele existe, que ele é real, e que somos pecadores, precisamos entender que uma decisão precisa ser tomada. E uma fé deve ser iniciada dentro de nós. E todo produzir de fé, ela produz ação de esperança. E toda ação de esperança, ela faz com que nós não tenhamos confusão com aquilo que nós estamos fazendo no teor da adoração e de oferecermos o nosso culto a Deus. Então eu não sei como eu me comportaria, mas posso te deixar algumas dicas. Se uma pessoa me trouxesse um ovo de chocolate para abençoar como a data da Páscoa, do êxodo de Israel, em ser liberto do Egito. Eu não sei muito de explicar com fundamento na questão teórica, mas na prática eu sei te explicar. Quando a pessoa me trouxesse o ovo de Páscoa, a primeira coisa que eu ia perguntar onde que está o coelho que botou esse ovo. Eu quero saber onde ele está, porque eu quero abençoá-lo também. Porque afinal de contas, eu sou uma pessoa racional. Eu acho que nós somos inteligentes. E se nós somos inteligentes, nós somos racionais. Ora, está aqui o ovo de Páscoa. Mas isso é um folclore, pastor. Eles falam lá e tal. Mas eu estou levando o ovo porque, afinal de contas, ele é de chocolate e tal. E eu quero a bênção sobre eu degustar esse ovo. Bom, meu filho, eu não encontro em nenhum contexto bíblico que você deve abençoar o chocolate. A Bíblia diz que quando nós formos degustar, alimentar, nós devemos abençoar os alimentos. Então, uma oração para o chocolate que você quer comer, isso pode ser feito na segunda-feira, no mês de janeiro, no mês de março, no mês de dezembro, pode ser qualquer data. Menos na data da Páscoa, para dizer que isso é um instrumento que está estabelecido como um símbolo da Páscoa. Chocolate e ovo de chocolate não é símbolo de Páscoa. Então precisamos compreender essas coisas. Seria a mesma coisa na Eucaristia, o líder religioso queria colocar lá o seguinte, chocolate bem achacoalhado e um chocolate recheado. Então seria o chocolate condensado como o corpo de Cristo e o chocolate que estivesse recheado seria o sangue de Cristo. Seria coisa assim? Isso daria certo? Isso se encaixaria na questão da Eucaristia? Quando eu fosse comungar, quando eu fosse fazer esse ato, né, de participar da ceia, isso seria aceitável? Seria bem sucedido? Algumas pessoas me questionam o seguinte, pastor, se nós não podemos adorar uma imagem, por que a Arca da Aliança foi feita com aqueles 2 querubins? Ora, filho, aquilo lá não foi um objeto feito para adorar. Tanto é que Indiana Jones está procurando aquilo até hoje. Deus o escondeu para que não ficasse como símbolo de adoração. Aquilo representava uma pessoa muito séria. Aquilo lá representava Jesus. É isso aí, aquela Arca da Aliança, ela representava a pessoa de Jesus. O que estava dentro dela?
estava a lei, a Torá de Israel, os mandamentos, os 10 mandamentos, que é aquilo que Moisés recebeu. Estava o cajado de Arão que floresceu como símbolo daquele cajado que estava seco, ressequido, e que Deus dá ali sobre ele, aquele cajado, a bênção das 12 tribos de Israel cai sobre Simeão, e ali ele recebe a bênção no cume sacerdotal, né? Arão, aliás, Arão recebe a bênção, e dali inicia o sacerdócio na vida dele. Então essa vara foi colocada lá dentro. O maná que caía no deserto para alimentar o povo de Israel na sua peregrinação até chegar à terra prometida. E o que mais que tinha lá dentro? Não, era uma caixa, 75 centímetros, coberta de ouro. A madeira era madeira de acai, uma madeira retorcida, uma madeira difícil de ser trabalhada. Aqui ele estava falando de nós, da nossa natureza, que é difícil de ser trabalhada. Nossos defeitão é difícil de ser tirado. Coberta de ouro, estava falando de nós, coberto e gloriosamente revestido com o Espírito Santo, da realeza que vem da glória do Pai. Essa riqueza, ela excede todo o processo. O material mais caro que puderam pegar para dar forma a esse processo e fazer menção seria o ouro. Então estava ali. Mas na realidade aquilo não era objeto de adoração. O Neustan, por exemplo, que era aquela serpente de metal que Moisés fez quando eles eram picados pelas víboras porque murmuraram, olhando para aquela haste de metal, ela simbolizava a pessoa de Cristo que tiraria o veneno do pecado do ser humano. E Moisés teve que destruir ela e desaparecer com ela, porque eles queriam fazer objeto de adoração. Então entenda claramente que tudo na vida do ser humano, nós temos que adorar em espírito. E essa adoração está lá no capítulo 4 de João. Não há como você colocar uma imagem diante de você. Então, os querubins, eles não estão ali como objeto de adoração. Não. Eu não sei se você tem uma foto do seu tataravô. Você tem, Elias? Você sabe mais ou menos como seria a imagem dele? A fisionomia dele, do seu tataravô. Não dá, não faz ideia. E se o seu avô trouxesse uma imagem, colocasse diante de você e falasse, isso aqui, ó, foi esculpida no mármore, a imagem do seu tataravô. Você acreditaria que seria? Não, eu duvidaria muito dele. Então, isso que é sério. Ele está falando aqui que poderia até duvidar. Porque, afinal de contas, o martelo e o ponteiro pode ter tido grande diferença na questão da característica ótica da visão do velho ancestral, tataravô. Então, existem algumas coisas que elas estão na dúvida. Então, se eu preciso ter alguma coisa para palpar e ver e tocar, para adorar, então eu sou uma pessoa que eu tenho a fragmentação de quem? Daquele apóstolo chamado Tomé. Você sabia que Jesus fez questão de escolher um Tomé, que era um físico? Ele acreditava simplesmente no que via e apalpava. Ele era um ateu. Tanto é que ele diz, se eu não ver ele, não tocar no lado dele e ver as marcas nas suas mãos, eu não creio que ele ressuscitou. Olha o ateísmo fundamentado na vida de um Tomé. Então, se eu preciso colocar algo na minha frente para adorar, eu não estou adorando, porque Deus só pode ser adorado em espírito e em verdade. Então, está complicado esse tipo de fé, esse tipo de adoração. A Bíblia nos ensina a estar prontos para responder a Deus quando Ele nos chama para si mesmo. E assim o povo de Israel teve que fazê-lo. E eu, de certa forma, eu vejo que isso também era um símbolo do arrebatamento. Era um símbolo da retirada do povo da terra do meio de uma grande confusão. Para que você tenha uma noção, nos dias, por exemplo, de Abraão, nos dias de Moisés, o Egito era reconhecido como o terror da terra. Para você ter uma dimensão, a coroa do grande faraó do Egito era uma naja de ouro enrolada. E a sua cabeça ficava exatamente no rumo do seu nariz, entre os olhos do grande faraó.
o Ramsés, e os 2 olhos delas eram de rubis vermelho. Então você olhando nos olhos do faraó, você era como se estivesse sendo inspecionado e visionado pelaquela grande serpente que estava enrolada na sua cabeça, como símbolo da sua coroa, da sua realeza. A Bíblia nos chama para que nós possamos, com pressa, aproximar-se diante de Deus e reconhecer o plano de salvação que Ele tem para nós. E também a promessa do Filho dele que ressuscitou de entre os mortos, que prometeu que estaria vindo buscar a sua igreja um dia na terra. Se você não acredita nisso, desista de dizer que é um cristão. Se você não acredita na promessa de Jesus, que viria buscar o seu povo, você deve desacreditar de toda a palavra de Deus e deve desacreditar também da pessoa de Cristo e na sua ressurreição. Então, quando nós olhamos dentro desse processo, por que alguém iria querer deixar uma escravidão lentamente? Embora aquele povo, para tirar o Egito deles, foram 40 anos e não foi conseguido. Sabe, eu às vezes fico olhando o seguinte, existem pessoas, por exemplo, eu já vi na minha vida, onde pessoas ajuntaram, e aquela pessoa estava morando num lugar pior do que um pocilgo, um chiqueiro, dizendo melhor. Aquela pessoa estava vivendo numa vida miserável, desgraçada. Aquele lugar parecia mais um chiqueiro. Então, coisas esparramadas, bichos andando. Então, essa pessoa foi retirada de lá. Deram-lhe uma casa, deram-lhe um lugar. Eu já vi vários ocorridos semelhantes a esse, acredito que você também já viu. E, de repente, quando você vai lá, depois de um tempo, aquela pessoa está na mesma situação. Embora naquela casa que você conquistou para dar a ela. Acontece que você deu a casa sem ser uma favela. Mas, na realidade, a favela não conseguiu sair de dentro daquela pessoa. Então, existem pessoas assim que vieram, mas o mundo não saiu de dentro deles. Elas estão vivendo apaixonadamente pelos prazeres que este mundão oferece, que são prazeres efêmeros, banais, que não tem nenhuma substância em alegria e paz duradoura. E o ser humano está em busca disso. Eu fui um moço que, na minha juventude, estive em festas dançantes, dancei, fiz parte do meu tempo, não existia esses bailes que tem hoje, né? As coisas mudaram muito, esses bailes rave, baile funk. Então mudou muito. Hoje o pessoal faz um baile desse aí, droga correndo solta. No meu tempo, não. Meu tempo era falado brincadeira dançante, coisa desse gênero, né? Você ia lá, era um negócio até mais sério. Mas eu lembro que depois, quando nós saímos dali, todo mundo estava com o seu semblante decaído, né? Com o seu semblante cabisbaixo. E isso você pode olhar, vai lá dar uma olhada na Bolsa de Valores lá em Manhattan, quando ela se fecha. Dá uma olhada, se você puder, uma hora, tiver condição, vai lá. Ou entra aí em algum documentário e assista. Quando a Bolsa de Valor fecha, por exemplo, em Manhattan, aquelas pessoas ali, elas vão para aqueles barzinhos e ficam amontoados, fumando charutos da Havana, bebendo uísque, e eles saem dali todos de cabeça baixa, todos tristonhos, né? Puxa vida, mas acabaram de sair de um lugar onde bilhões estão sendo investidos. Poderiam sair dali todos felizes, alegres, né? Então não, estão saindo de uma escravidão e entrando numa outra escravidão. Deus aqui no capítulo 12, ele deixa claro que a Páscoa de Deus estava pronta para eles comer. Assim que o anjo da morte terminasse, eles deveriam estar prontos para partir, porque era a hora. Se eles demorassem, essa morte também poderia chegar aos seus filhos. Quantos de nós estamos delongando em servir a Deus corretamente, certamente, com objetivo sério, com fé genuína, esperança e graça, e nós estamos vendo a nossa família se deteriorar? Estamos vendo os nossos filhos se deteriorar. Assim, Israel é convidado a sair rapidamente, a tomar uma decisão rápida. Não havia hesitação, pois o momento da suavidade de Faraó poderia ser quebrado a qualquer momento. O demônio que o instigava a segurar aquele povo poderia novamente retroceder. E os juízos de Deus seriam mais drásticos ainda.
Então agora tudo deveria ser um momento em que eles expulsariam o povo de Israel. E assim fizeram. Expulsaram, eles deram ouro, os pendentes de ouro. Com o que você acha que eles fizeram o bezerro de ouro lá na frente? Foi com os presentes que eles ganharam do Egito. Então cuidado. Muitas das vezes eu prego muito na igreja, explico muito sobre a questão sobre mudança e transformação. Há pessoas que dizem assim, eu estou mudando. Você está mudando? Você vai levar um pouco de bagunça para a sua casa nova que você está indo. Você está mudando? Você vai levar mais um pouco de mudança para essa outra casa que você está indo. Quando a gente muda, não joga a bagunça fora. Agora, quando nós nos transformamos, aí a coisa muda. Não estou fazendo propaganda não, mas você lembra do Fiat 147? Quando ele saiu? Você deu uma olhada nos Fiats hoje, como eles estão? Dê uma olhada na transformação que eles sofreram? Então é isso aí. Então talvez você ontem é uma carroça velha, barulhenta, espalhafatosa. E essa carroça sempre ela trouxe seríssimos problemas por onde passou. Talvez você seja esse tipo de carruagem. Deus quer fazer de você hoje uma monção a qual possa ser trabalhada por Deus de uma forma que onde você passar, você está levando luz e sal da terra. Uma luz que ilumina as pessoas que estão em treva e um sal que tempera a vida das pessoas. Bom, devemos pensar também que embora eles deveriam comer e se vestir, deveriam pensar apenas em sair da escravidão. Não desfrutar de uma boa refeição tranquila como eu e você fazemos quando chegamos à mesa ou a um restaurante. Então, quão desviado nós ficamos quando nós vivemos uma vida social, envolvida à sociedade, aos parâmetros sociais. Isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa antissocial, mas você deve ter cuidado ao participar dessas mesas, dessas rodadas. Porque o Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo 1 ele é muito claro. Muitas das vezes você está sentando numa roda onde pessoas estão escarnecendo de Deus, onde pessoas estão escarnecendo de pessoas simples. Sabe, eu me lembro de um tempo atrás, onde uma pessoa dentro do exército, ela tentou regimentar os seus generais, porque viu que havia um certo luxo, uma certa pompa, não só nos seus ganhos, mas também na vida da taberna, né? E que os mais que enfrentavam as batalhas e os que estavam mais na retaguarda viviam mais oprimidos. E praticamente ele sofreu um revés muito severo. Interessante que essa pessoa, ela abandonou as fileiras militares e ela foi questionada e foi chincalhada por muitas pessoas. Mas os anos se passaram e essa pessoa demonstrou ter um patriotismo muito grande. E hoje pessoas que um dia humilharam essa pessoa bate continência a ela. Você deve saber de quem eu estou falando. Então a vida passa, gente. Muitas das vezes nós não valorizamos as pessoas. Sentado numa mesa, as pessoas começam a ver o defeito das outras, criticar os defeitos dela, a pigmentação da sua pele, o seu conhecimento, o seu cabidal, sua intelectualidade, a sua formação é superior a dele, a dela. Então você se torna sarcástico, crítico. Lembre-se que aqui o que se tratava não era sentar numa mesa, numa roda de escarnecedores e desdenhar dos egípcios e achar bom que iriam morrer os seus filhos e que o juízo de Deus era justo e que estava caindo. Não era esse o fator que estava em jogo. O fator que estava em jogo é que eles deveriam rapidamente se preparar porque seriam levados a uma terra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, né? Então, muitas das vezes nós estamos desviados de Deus e influenciados dentro de uma sociedade, esquecendo aqueles que estão perdidos na escravidão do pecado e que precisam de um meio de escape e nós não conseguimos nem evangelizá-los. Devemos ter um cuidado ou podemos esquecer as ordens e o chamado que o Senhor deu para a igreja do Ide,
pregai o Evangelho, anunciai as boas novas. O foco de um cristão, ele está exatamente no auge, aonde deve indicar aos perdidos, as pessoas que estão vivendo sobre a custódia demoníaca, sobre as influências magníficas, maléficas, que são magníficas para o mundo, as luzes que eles representam, o que o mundo mostra ser, a pompa que o mundo mostra, é terrível, né? Estamos aí agora, por exemplo, há uma pergunta que se faz no ar: quem vai ganhar essa guerra da Ucrânia e Rússia? Ninguém, ambos vão perder. Haverão baixas dos dois lados. Dinheiros, fortunas estão sendo gastas. Vidas estão sendo perdidas. Construções estão sendo destruídas. Lares que foram construídos a custo de sangue, de trabalho e de ardor estão sendo destruídos. Ninguém terá vitória. Quem tiver vitória estará contando vitória da derrota e desgraça e fracasso de famílias e de vidas inocentes, e aqueles que foram patriotas, que deram suas vidas, estarão contando a desgraça dessa nação. Então não há vitoriosos nisso. Mas na batalha espiritual, sim, há vitoriosos. Porque eles abriram mão das influências malignas, abriram mão de prazeres momentâneos, abriram mão de correr atrás do vento, e se preocuparam em ser um adorador, uma adoradora, e preocuparam-se em servir o Senhor, e que isso estará na conta da eternidade. Isso sim estará na conta da eternidade. Esses são os valorosos, como diz lá em Daniel, no capítulo 12. Eles refugirão como estrelas sempre e eternamente, porque eles anunciaram o reino de Deus sobre essa terra perdida. Então é muito importante que eu e você tenhamos pressa das realizações de Deus em nossa vida. É importante que eu e você tomamos as decisões rápidas sobre o processo divino. Porque Deus, ele espera que eu e você tenhamos a responsabilidade rápida de resolver isso. E devemos pensar que o melhor de Deus em nossas vidas não é apenas uma coisa automática que ele faz. Ele requer algumas capacidades que nós possamos demonstrar a nossa gratidão e a nossa adoração. A fuga, ela não faz simplesmente o fato acontecer. Não, quando eu e você fugimos do pecado, quando eu e você fugimos das coisas pecaminosas, nós estamos procurando uma separação, estamos procurando uma obediência, estamos procurando responder aquilo que Deus, ele pediu para nós. Não estamos querendo ser melhor do que ninguém. O que nós estamos querendo é tomar uma decisão pessoal, porque cada um terá que dar conta pessoalmente dos seus atos. Ora, eu vivo num mundo em que as pessoas são queixosas, rixosas, amargas, e que elas procuram pessoas para jogarem a culpa dos seus fracassos. São pessoas exatamente que elas são vitimistas. Elas se fazem de vítimas em todas as circunstâncias. Ah, não me formei, não fui para uma faculdade, porque no primário aquele professor me atrapalhou. Ah, aquela escola me atrapalhou, aqueles amigos me atrapalharam. Não, foi você a culpa. Você tinha condição de tomar decisões próprias. Por isso que a verdade é que algumas pessoas elas não serão salvas e não irão para o céu, a menos que respondam a Deus na maneira apropriada das decisões que elas estão tomando para o seu rumo e o seu norte. Isso é importante cada um de nós. Muitas pessoas não levam a sério, devido aos preparativos solicitados de Deus para significar aquilo que representa ir para adiante, prosseguirmos para adiante, como a Páscoa. A Páscoa não é você matar um porco, uma leitoa, um cabrito ou uma ovelha. Não, não. A Páscoa é você lembrar que um dia um povo aprisionado por 430 anos e que tinha que jogar todos seus filhos homens no Nilo para ser devorado pelos crocodilos. Agora Deus manda uma última praga que mata todos os primogênitos e eles são libertos milagrosamente. E eles vão agora para o êxodo da sua terra, o êxodo da sua vitória. Então, essa é a parte muito interessante de comemorar uma Páscoa. E dizer, Deus é Deus, que introduziu aquele povo, depois de 430 anos, a uma terra que o Senhor prometera,
que mana leite e mel. Importa vivermos neste mundo, não apenas no que acreditamos, mas naquilo que nós confiamos e descansamos. Porque toda pessoa que acredita, ela pode estar acreditando, mas pode não estar confiando. Mas quando a pessoa acredita e confia, então há uma responsabilidade maior. Há uma devoção, então, de uma dedicação. Porque essa pessoa acredita e confia. E ao confiar, então, essa pessoa também vai descansar naquilo que foi dito a ela. Deus não tem um relacionamento, de certa forma, passivo com ninguém. O relacionamento de Deus é muito ativo, é muito persistente, é muito amoroso, é muito longânimo, é muito duradouro. Deus estabelece as escolhas e compartilha conosco as consequências dessas escolhas. E nessas escolhas, você lembre que a tomada de decisão final será sua, será minha. E por essas retomadas e por essas escolhas finais que nós fazemos, é que nós seremos julgados amanhã, para ser salvo ou sermos condenados. Não pense você que tem um velho sentado numa cadeira, barbudo, como o Papai Noel, dando o presente da salvação para todos. Não. Também não há como um velho sentado numa cadeira, bravo, rixoso, amargurado, esperando alguém para que lance ela no inferno. Não. Quando você chegar lá, abrir-se-á os livros, e depois abrirá o livro da vida, e o Senhor fará questão de ler, se o seu nome está lá, no livro da vida. Mas por que abriram os livros, pastor? Os livros estão contidos a sua vida, a sua trajetória, e de todos aqueles que perecerão. Sabe, seria mais ou menos assim, como se fosse, como é que chama o Elias? Como é que chama o data show quando você prepara todo o processo para lançar a história de uma pessoa? Hã? O slide, quando você prepara, então. Lá vai estar dessa forma. Ó, só que lá, deixa eu te explicar uma coisa. Lá, meu filho, nesse dia do juízo final, a igreja que foi salva estará com Cristo para o julgamento. E o mundo todo vai estar ali e vai assistir a sua história, desde o ventre da sua mãe até o momento em que você partiu deste mundo. E todas as decisões que você tomou. Todos os processos que você decidiu fazer. Todas as atitudes que você resolveu tomar. Todos os pensamentos ociosos dentro da sua mente virão todos à tona nesse slide. Vai estar tudo patente, vivo, real. Não há como você revoltar contra isso. Deus, ele apresenta a nós as escolhas. Vida ou morte, bênção ou maldição. É eu e você que escolhemos. Isso é bíblico. Isso está dentro dos parâmetros da Bíblia. Está dentro do processo bíblico. E quando você olha isso, você deve parar e pensar que Deus, ele é justo. E ele tem isso. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, o versículo 16, ele diz: portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus e que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivais e te multiplique, e o Senhor teu Deus te abençoe da terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, e não prolongareis os dias na terra que vivais, passando o Jordão para que entrais nela e a possua. Então a nossa longevidade de vida, ela está exatamente em perdurar dentro de nós, quando Deus, ele está habitando em nós, está na nossa vida. Quando ele vive em nós, quando ele está em nós. Ele fez uma oração no versículo 19 desse capítulo. Ele disse: os céus e a terra hoje tomam por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivais, tu e tua descendência. Então o Senhor, meu filho, ele está dando para mim e para você toda a esperança e todo o propósito que você possa fazer uma escolha. E se você fizer uma escolha, não servir ele, não amar, e não honrar os estatutos, e não guardar a sua palavra,
Deus, ele está te deixando você seguir o seu caminho. E é importante que você entenda que você terá amanhã o seu juízo. Então, a nossa escolha, ela não apenas afeta nós, mas também os nossos filhos. Veja o caos que nós estamos vivendo hoje, pela escolha de Adão e Eva lá no Éden, quando eles decidiram desobedecer a Deus, desonrar a Deus, e deixar claro, Deus, não queremos mais a sua presença. Não queremos mais os seus conselhos. Não queremos mais ouvir o Senhor. Você imagina, por exemplo, que situação é essa? Então devemos perceber que as escolhas que nós fazemos são escolhas a quais tudo na nossa vida está marcada com utilidade e inutilidade. Vida ou morte, bênção e maldição. Devemos perceber que as escolhas que nós fazemos, ela tem uma vida útil, além do nosso próprios anos de vida. Se você escolheu errado, os seus dias de vida, eles serão diminuídos. Você pode viver até 100 anos, mas você viverá em agonia, em confronto, em amargura, em decepção. E você pode viver 100 anos, como se você estivesse vivendo milhares de anos numa paz gloriosa. Ontem eu ainda estava dizendo à igreja sobre esse tema que preguei aqui. Eu estava dizendo que eu sou um homem que cheguei aos 61 anos, não tomo nenhum medicamento para dormir. E estou sempre envolvido em quê? Conflitos familiares, guerras familiares, divórcios, né? Pessoas perturbadas por demônios. Então sempre estou me envolvido com esse processo, porque elas procuram. E você imagina o que você passa. Ah, pastor, então tal, o senhor tem um filtro. Não, eu tenho a bênção de Deus. Não tem um ser humano para ter filtro sobre isso. Você vê que os professores que dão aula, eles estão com problemas de saúde. Você vê que essas pessoas que atuam, por exemplo, policiais, militares, policiais, civil, né? Essas pessoas estão vivendo num grande confronto pesado, emocional, porque há cobranças sérias para esses homens. E para essas mulheres que estão na ativa como policiais, né? E às vezes até mesmo as pessoas poderiam honrar mais essas autoridades. Ah, mas e tal, eles erram. E quem não erra neste mundo, meu filho? Ah, mas tem policial que é bandido. E aí, meu irmão, e daí? Em todos os departamentos, em toda área, vai ter gente ruim. Agora, não quer dizer que aquela maçã podre, ela vai apodrecer as outras lá, porque se as pessoas têm escolha e têm caminhos a tomar, então essas pessoas farão escolhas certas. Se não fizer, é problema delas. Então está aí a Bíblia. Então você vê que o povo de Israel, naquela noite, eles agora saem rumo a uma terra abençoada. O Senhor os garante que eles irão para uma terra abençoada. Só que tem um detalhe, meus filhos. Eles queriam voltar para trás. Viram que o povo de Israel passou no mar enxuto. Está lá, se você puder entrar no YouTube, entra lá e você vai ver os marcos onde o povo entrou no Mar Vermelho e os arqueólogos estiveram lá e desceram lá dentro. Dá uma olhadinha naquilo lá. Dá uma olhadinha naquilo lá. Existem muitas coisas ali que eles dizem que são mentira e tal, mas está lá. Diz que os corais por onde passou o povo e aquelas carruagens nunca mais foram os mesmos. A própria arqueologia manifesta assim. Porém, mesmo do outro lado, seguindo ao deserto, aquele povo queria voltar para trás. Queria comer pepino, queria comer melão, queria comer cebola. Esqueceram que os filhos deles eram jogados no Nilo e devorados pelos crocodilos. O único que faz menção na história que foi salvo do Nilo foi o Moisés, que o seu nome tem um significado tirado das águas. Que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Então Deus, ele tem um plano com cada um de nós. Deus, ele tem um plano na minha história, na sua história. E ela vai ser sinalizada pelas marcas de Deus na nossa própria vida, na nossa existência. O fracasso de Israel em escolher sabiamente resultaria em uma estadia curta na terra e que eles pereceriam e morreram. Interessante que só 2 sobreviveram e puderam ver a terra prometida. Foi Josué e Calebe. De quase 1.800.000 pessoas que saíram do Egito como escravos acima de 40 anos. Eles morreram cedo.
Por isso que o Salmo 90, Moisés, ele baixa a faixa etária de 120 para 80. 70, 80, o que passa disso é canseiro e enfado, está no Salmo 90. Quem escreveu o Salmo 90 foi o próprio Moisés. Foi baixada a faixa etária. Por esses pecadores. Por esse povo que não honrou aquilo que Deus fez para eles. Deus ainda apresenta escolhas para cada um de nós e para as futuras gerações que estão em desenvolvimento. Esse translado, ele está ocorrendo rápido. E Deus, ele faz um alerta. Ele faz um alerta porque o Senhor prometeu vir buscar a sua igreja e dar a nós uma vida eterna. E o último texto que eu quero ler para você aqui é Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, a prontidão, nós devemos estar agora alerta, sabendo que Cristo vem buscar a sua igreja a qualquer momento. No meio dessa confusão toda, está inexistenciável a presença do ser humano neste mundo como estamos vivendo hoje. Valores totalmente invertidos. As pessoas estão procurando direitos a todo custo. O mundo nunca viveu o que nós estamos vivendo hoje. A raça humana está contaminada com o mal. E todos os propósitos de Deus estão ficando esquecidos e abandonados. Até mesmo nos púlpitos das igrejas estão se fazendo comércio com as bênçãos de Deus. O milagre que o Senhor deu gratuitamente, quando a pessoa recebe o milagre, é cobrado por aquele que se diz ser o pastor ou a autoridade que está ali à frente. Ela quer receber dinheiro em troca daquele milagre. Que quanto ao que o fez o milagre é o próprio Deus e não quer de você nada. Nem que você siga ele obrigatoriamente. Ele quer que você reconheça apenas que você teve o milagre da bênção da cura do corpo e glorifique a ele. Agora, o maior milagre que nós entendemos na Bíblia são os milagres espirituais, onde as cegueiras religiosas caíram por terra, onde todos os processos pragmáticos do ser humano foram lançados fora e que eles decididamente decidiram servir ao Senhor. Esse foi o maior milagre. Não é a cura do corpo, não é não ter alimento para comer e provisão do céu virá como veio o maná. Não é isso os grandes milagres de Deus. Os maiores milagres de Deus é quando nós nos arrependemos e reconhecemos que somos pecadores. E que sem Deus, sem o Espírito Santo, sem Jesus, não chegaremos a uma salvação plena. Esse é o maior milagre. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te dar graça. Que Deus possa te dar força. E que você seja uma pessoa transformada. Na próxima Páscoa, se nós tivermos, lembre de uma coisa: dê um chocolate para o seu filho. Mas não pense fazer aquele instrumento como se fosse um êxodo de uma libertação da sua família, dos seus entes queridos. O Passat, né? Não seja ele o Passat. Não seja ele simplesmente o passar, mas que seja ele o permanecer na presença de Deus retamente, para que toda a glória se manifeste em nós e nossa família e nossa descendência, a qual Deus tem plano com ela. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Vou ficando por aqui.